Bom, quero falar aqui com vocês também sobre uma matéria bem interessante do Super Esportes, falando do Cruzeiro sem os camisa 10, há 2 temporadas sem ter um jogador para essa função, né? Vocês vão lembrar, o último ano foi em 2020, quando o Rafael Sobis vestia a camisa, e ano passado teve ali o Giovani, em 2021, até o início desse ano, porém, sem muito destaque. Você vai lembrar que desde esse ano, quando o Giovani foi emprestado ao Sport, o Cruzeiro não teve mais um camisa 10. Então essa camisa aí ficou meio que de lado, né, em 2021 e agora também em 2022. E isso mostra, eu diria que até a falta do Cruzeiro de ter um jogador criativo, né, para o meio de campo. Eu não ficaria surpreso de, por exemplo, o Daniel Júnior pegar a camisa número 10. Mas é um jogador que surgiu agora nas categorias de base. Quem sabe pro ano que vem, mas esse ano acho que não compensa, né? Vai mudar ali, jogar uma pressão para o jogador que tem apenas 20 anos de idade. Eu não acho que é tão necessário assim. E para você ter uma ideia, desde quando o Arrascaeta saiu do Cruzeiro em 2019, quem pegou foi, no caso, o Thiago Neves, assumiu essa camisa 10, depois foi pro Rodriguinho. O Rodriguinho aí ficou apenas 2 jogos no Campeonato Mineiro naquele ano. Foi passado para o Regis no mês de abril. O Regis também não teve um bom desempenho em 2020. 2021 aí ela voltou a ficar vazia, né? O Giovani pegando por curtos períodos, tanto em 2021 quanto agora também nesse início de 2022. E você, como que vê essa falta do Cruzeiro sem ter um camisa 10 em ofício por praticamente 2 temporadas consecutivas, que desde quando as numerações passaram a ser fixas, né? Desde os anos 2000, o Cruzeiro nunca ficou tanto tempo sem ter um camisa 10. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários e quem poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro do atual elenco, ou por exemplo do Cruzeiro poder buscar no mercado para a próxima temporada ser esse grande camisa 10. E o último assunto, mais uma pergunta aqui, é no caso do Hudson. Muito obrigado aí, Hudson, pela sua pergunta. Ele perguntou o seguinte: só eu que acho o Ganso parecido com o estilo do Paulo Pesolano? Eu já vi essa pergunta algumas vezes, tá? Eu lembro que o Ganso já foi especulado aqui no Cruzeiro 2 vezes, em 2020 e também em 2021 e também em 2019, tá? Se eu não me engano, foi 3 vezes aí que o Ganso já foi especulado no Cruzeiro. 2019, quando o Arrascaeta deixou o clube e ele estava interessado em voltar para o futebol brasileiro. O Ganso, que já tem aí seus 32 anos de idade, tá vivendo o melhor ano dele no Fluminense desde quando ele voltou, com o técnico Fernando Diniz, que tem características parecidas e com o do trabalho do Paulo Pesolano. Então, por lá, ele tem rendido muito bem. 42 partidas, 7 gols e 7 assistências. O último ano dele com o Fernando Diniz foi em 2019 também. Aquele primeiro ano dele interessante pelo Fluminense. 47 jogos, 5 gols e 1 assistência. Porém, em 2020 e 2021, ele fez nesses 2 anos, né, apenas 55 jogos, com 4 gols e 4 passes, praticamente em um ano no meio da temporada agora de 2022, ele já fez o número que ele teve no 2020 e 2021. Então, você vê aí o desempenho do Ganso, que eu acho ele um bom jogador, mas se ele não for o cara da equipe, o titular absoluto, ele não é um cara fácil de ser bom de grupo, né? Não é fácil de lidar, até por conta de ter começado muito jovem, cedo ali no Santos. É um atleta extremamente valorizado que não vingou na carreira como poderia, né? Tudo bem que o jogador está extremamente rico, é uma coisa assim que... tudo bem, né? Uma coisa, ele não teve o sucesso esportivo que era de se imaginar de ser igualzinho o Neymar, tá? Ele era pra ser igual o Neymar, o Kaká. Mas tudo bem, já tá com uma vida muito bem garantida, porém não é um cara fácil de lidar por conta de ter um nome, né? O Paulo Henrique Ganso e tudo mais. Isso é uma coisa que eu não traria de nenhum jeito um jogador assim pro Cruzeiro, tá? Porque muito complicado. Se ele for para ser o 10, o camisa 10, o Paulo Pesolano gostar muito dele, aí dá certo. Eu acredito que dê certo sim. Mas aí começa a surgir um outro jogador, ele fica 1, 2, 3 jogos no banco de reserva, você vai ver que vai dar um trabalho gigantesco. Inclusive já teve discussão, né, dele com alguns técnicos que passaram pelo Fluminense em 2020 e 2021, então eu não acho isso interessante pro Cruzeiro e nem acho que o Cruzeiro Clube Empresa deve fazer alguma contratação com um jogador com um passado duvidoso, né, ainda mais no vestiário. Eu sempre gostei do Ganso, para falar a verdade, não sei por que não. Eu comecei a acompanhar futebol em 2013, ele jogava muito bem pelo São Paulo, né, em 2014, depois inclusive foi jogar ali na equipe do Sevilha, onde eu gosto do Sevilha também da Espanha. Por lá, uma pena ele não ter tido mais oportunidades. Ele ficou lá 2 anos, praticamente, com apenas 32 partidas, 7 gols e 3 assistências. Jogou também no Amiens, da França, em apenas 4 meses, com 13 jogos
e 3 passes antes de voltar para o Fluminense. Se você aceitaria o jogador, você concorda comigo, né, que o jogador muito ganso e muito complicado de lidar nos vestiários, eu não acho que seria uma excelente alternativa para o Cruzeiro, pelo menos nesse primeiro momento. E a última pergunta, quero começar falando aqui com vocês sobre o Marquinhos Cipriano e o Martin Varini, onde o auxiliar técnico, também uruguaio, do Pesolano, falou sobre a possibilidade do jogador estrear pelo Cruzeiro, porque, se você for lembrar, né, ele ficou no banco contra a Chapecoense, no empate em 1-1 em Brasília, não entrou, ficou no empate em 2-2 em Porto Alegre contra o Grêmio, não entrou também, e ontem em Belo Horizonte, no caso, na sexta, né, em Belo Horizonte, no Independência contra o Náutico, ele ficou no banco e era de se esperar com um resultado mais frouxo ali também, 2-0, que ele pudesse fazer essa sua estreia. Eu achei paia, tá? Ele não ter jogado, na minha opinião, ele merecia ter entrado em campo, mas tudo bem, agora já acostumamos com as 5 alterações, parece que 5 ainda é pouco, mas tranquilo. Na entrevista coletiva depois do jogo, o auxiliar técnico do Cruzeiro falou o seguinte sobre a possibilidade dele fazer a estreia e por que ele ainda não jogou, abre aspas. Ele é um grande jogador e seguramente fará a estreia quando quiser, né? Quer tanto quer, ele usou essa expressão uruguaia. Sempre pensamos no melhor para o time e haverá oportunidades para todos, fecha aspas. E lembrando que ele chegou aqui no início do mês de julho, tá? Ele tá aqui na Toca da Raposa treinando quase 2 meses e foi inscrito praticamente no último dia da janela, ali próximo do dia 15 de agosto foi registrado, então por conta dele já está treinando há muito tempo, acabou a temporada europeia recentemente, podemos dizer assim, acabou de acabar, né, a temporada europeia pelo Sion, e eu esperava que ele poderia já ter feito essa sua estreia pela Raposa. Ele tem aí seus 23 anos de idade, pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, ano passado jogou como lateral esquerdo na equipe do Sion da Suíça. Esse ano possivelmente vai jogar também nessa função, por conta da saída do Rafael Santos, temos apenas o Matheus Bidu, que sempre sai no segundo tempo, mas nos 3 jogos. No jogo contra a Chapecoense, no jogo contra o Grêmio e no jogo contra o Náutico, o Bidu jogou os 90 minutos, né, pela primeira vez aí, não foi substituído. Então, Marquinhos Cipriano na temporada passada pelo Sion, 33 jogos, 2 assistências, contrato dele do Shakhtar que vai até julho do ano que vem. A expectativa é de que ele fique aqui no Cruzeiro, ainda não foi confirmado, só de acordo com o Nicola, mas depois ele se mude de vez para o Real Valladolid do Ronaldo, lá na Espanha. E você, o que acha do Marquinhos Cipriano? Você acha que ele merece ganhar oportunidades? Você acha que de ponta esquerda, lateral esquerdo? Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre a dívida do Cruzeiro com o David. Para você ter uma ideia, o atacante que deixou o Cruzeiro lá em 2019, o Cruzeiro tinha pago por ele no início da temporada de 2018 10 milhões de reais junto ao Vitória. E não foi por menos, porque ele realmente tinha bons números pela equipe. Ele estava completando aí naquela época seus 21 anos de idade e pelo Cruzeiro fez pelo Vitória no ano anterior, na Série A, 63 jogos contando todas as competições, 11 gols e 6 assistências, excelentes números para um ponta. Porém aqui pelo Cruzeiro, na verdade, ele nunca soube jogar, né? Esse ano, no seguinte, 22 jogos, um gol, aquele gol contra o Cássio, de cavadinha, contra o Corinthians, e uma assistência na temporada 2019. Todo o treinador gostava dele, e ele teve até que números razoáveis, jogou muito, mas não fez muitos gols. 48 jogos, 3 gols e 4 passes. O Cruzeiro pagou 10 milhões e como tinha dívida gigante com ele e seu empresário, o André Cury, o Cruzeiro abriu todo o percentual que tinha direito do jogador para abater essa dívida. E mesmo assim o Cruzeiro ainda tem uma dívida com o atacante hoje aos 7 milhões de reais. Ou seja, pagou 10 e ainda abriu mão desse percentual, gastou 10 milhões e ainda tem essa dívida de 7 com o atleta. Lembrando que ele foi para Fortaleza e foi muito bem. Nas 2 temporadas ele teve números iguais praticamente. Nos 2 anos, 56 jogos. Em 2020, 12 gols, em 2021, 13 e nos 2 anos, 6 assistências. Uma média ali de quase 18 participações em gols na temporada e foi por Internacional nesse ano. O Internacional pagou 11 milhões de reais por apenas 35% dos seus direitos econômicos. Pelo Inter, ele tá igual no Cruzeiro, jogando muito, mas jogando muito só em jogos, né? Porque gols, 34 jogos, apenas 2 gols e 2 passes. Tem revezado ali a titularidade com o Mano Menezes. O Mano Menezes que é o treinador aí do Inter e reencontrando o David, que era o queridinho dele, né, na temporada de 2019. Isso mostra pra mim os erros que o Cruzeiro não pode cometer, né, na temporada que vem, de contratar um jogador muito caro e, por exemplo, ali o perfil de atleta, né, que, nossa, deu um trabalho gigantesco esse aí do David com o Cruzeiro. E já pensou, né, uma gestão do Ronaldo se erra uma contratação dessa, paga ali 10 milhões para contratar o jogador, mais, sei lá, o tempo de duração de contrato, mais uns 15 milhões de salário, mais também ali depois multas de eventual processo do atleta. E além desse número divulgado aí recentemente, 7 milhões de reais o Cruzeiro deve pro David,
4,5 milhões para o Egídio, 3,5 milhões para o Robinho, e fora aqueles outros, né? Thiago Neves 10 milhões, Dodô 15 milhões, Dedé 16, Robinho 20 milhões e ainda o Fred com 23,6 milhões de reais. Enfim, valores gigantescos que eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 35 mil inscritos que já está bem próxima. Aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês, uma aqui de hoje de manhã, onde eu falo sobre o Pedro Lourenço e o Ronaldo, fechando uma parceria aí bem interessante para a Raposa e para a torcida, que vai sair no dia do aniversário do clube, possivelmente, além também desse outro vídeo aqui onde eu falo sobre notícias do mercado da bola do Cruzeiro. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!